Houve um tempo em que seus rostos enchiam as salas de estar todas as noites e seus nomes soavam como uma promessa. Eles eram beleza, talento, carisma, a voz de uma geração inteira. Mas um dia eles desapareceram das manchetes, mais silenciosamente do que jamais se esperaria. Restou apenas a lembrança daquela era de ouro da televisão venezuelana, que até hoje enche de nostalgia pessoas na Europa e na América Latina. O que aconteceu com eles? Para onde foram as estrelas que antes cativavam famílias inteiras na frente da tela? Por trás de seu silêncio jazem histórias de coragem, recomeço, perda e cura. Capítulos ocultos, escritos não pela luz, mas pelo silêncio. Hoje abrimos esses capítulos novamente e seguimos 7 artistas cujos caminhos se afastaram muito das câmeras e que, no entanto, deixaram um eco indelével nos corações de seu público. Esta não é uma história de desaparecimento, mas uma história de transformação, da busca pela paz e da verdade silenciosa de que a fama passa, mas a alma do artista permanece. 1. Hugo Vasquez. Existem rostos que não brilham apenas na tela, mas continuam a resplandecer na memória muito depois de as câmeras se silenciarem. Hugo Vasquez era um desses rostos, alto, elegante, com um carisma natural e um calor que podia ser sentido até pela tela. Para muitos espectadores na Europa, ele se tornou um companheiro familiar, principalmente através de produções como Mi Gorda Bella e Juana la Virgen, séries que não só marcaram a Venezuela, mas conquistaram grandes partes do mundo hispânico. Seu papel como Jordi Rosales, o policial bondoso com um sorriso aberto, o tornou um favorito do público. Ele era o ator em quem se acreditava, o homem que gostaríamos de ter por perto, pois possuía a rara capacidade de mostrar humanidade sem esforço. Mas quando sua carreira estava no auge, Hugo escolheu um caminho que poucos são corajosos o suficiente para escolher. Ele deixou o mundo dos holofotes, não por exaustão ou escândalo, mas por uma profunda necessidade de liberdade. Nova York se tornou seu refúgio, uma cidade onde ele podia respirar novamente, longe de expectativas e do controle público. Lá ele redescobriu a felicidade simples, cozinhar, música, caminhadas, uma vida sem roteiro. Em suas fotos de hoje, vemos o mesmo olhar, a mesma calma, a mesma força silenciosa. Hugo Vasquez não desapareceu, ele se transformou, encontrou o que muitas celebridades nunca encontram: paz, silêncio, a si mesmo. E é exatamente por isso que as pessoas se lembram dele, não apenas como ator, mas como um ser humano que ousou seguir seu coração. 2. Iván Romero. Iván Romero era um desses artistas que nunca apenas interpretavam, mas respiravam, sentiam e viviam o que contavam no palco ou diante da câmera. Seu olhar, calmo e ao mesmo tempo penetrante, sempre revelava a seriedade com que ele entendia seu ofício. Para o público europeu, especialmente na Espanha, ele se tornou uma figura constante daquelas clássicas telenovelas que uniam famílias inteiras e despertavam emoções que não eram facilmente esquecidas. Sua grande oportunidade veio com o papel de Tito Camacho em Amores de Fim de Siglo, um personagem que não só lhe rendeu o cobiçado Meridiano de Ouro, mas também o respeito de um público que sentia a honestidade de sua atuação. No entanto, por trás desse sucesso não havia facilidade. Iván era um perfeccionista, um homem que via cada papel como uma folha em branco, pronto para se apagar para dar espaço ao personagem. É preciso esquecer tudo para ser verdadeiro, disse ele uma vez. Talvez isso explique por que seus personagens permanecem vivos, mesmo anos depois. Enquanto muitos colegas perderam suas raízes no teatro, Iván se apegou a ele. Para ele, o palco era um lugar sagrado, um templo onde a arte existia sem filtros, sem cortes, sem repetições, apenas a respiração do público. Hoje ele continua vivendo na Venezuela, imperturbado pelas mudanças da indústria. Ele ensina, inspira, questiona e permanece um dos últimos defensores de uma forma de arte que ele entende como missão de vida. Iván Romero nunca realmente desapareceu. Ele permaneceu exatamente onde o coração e a verdade se tocam, no puro cerne da arte de atuar. 3. Gladys Ibarra. Existem atrizes que não apenas interpretam papéis, mas trazem a própria vida para o palco. Gladys Ibarra era uma delas. Com sua voz firme, seu olhar corajoso e uma naturalidade quase impossível de imitar, ela se tornou um dos rostos mais familiares da televisão venezuelana.
Também na Europa, especialmente na Espanha, ela encontrou um público que compreendeu e amou sua intensidade. Séries como Por Estas Calles, Ciudad Bendita ou La Mujer de Judas a transformaram em um ícone, uma artista que colocava mais verdade do que ficção em cada cena. Mas quando a indústria se tornou mais barulhenta, rápida e imprevisível, Gladys tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Ela deixou a Venezuela e foi para a Inglaterra, não porque estava abandonando a arte, mas porque buscava silêncio, espaço para respirar, liberdade de um sistema que a esgotava internamente. Não deixei o país, disse ela mais tarde. Eu o levei comigo. Nas ruas tranquilas de Londres, ela encontrou algo que nenhum sucesso poderia garantir: paz. Longas caminhadas, noites sem roteiro, uma vida sem máscaras. Mesmo não retornando ao cenário televisivo, ela permaneceu fiel ao pensamento artístico. Ela escreve, reflete, ensina e mostra uma profundidade que só surge quando se aprende a ouvir o próprio coração. Em suas raras palavras públicas, reconhece-se uma mulher que se reencontrou, sem perder nada da força que antes fazia milhões de espectadores sentirem. Gladys Ibarra não é uma sombra do passado. Ela é a prova de que a verdadeira arte também vive no silêncio, em cada decisão tomada com coragem e dignidade. 4. Dora Mazzoni. Dora Mazzoni nunca foi uma atriz que se adaptava. Ela era uma força, uma energia, uma tempestade que entrava em cena e dava uma nova direção ao momento. Desde suas primeiras aparições nos anos 90, ficou rapidamente claro que ela não foi feita para ser discreta. Seus olhos falavam antes de suas palavras, e sua presença preenchia um espaço antes mesmo de a câmera ligar. A Europa, especialmente Espanha e Itália, amava exatamente essa intensidade nela. Séries como La Mujer de Judas, Cosita Rica, Ciudad Bendita ou Volte-a para que te enamores a transformaram em uma atriz que não se via apenas, mas se sentia. Dora não interpretava papéis, ela os vivia. Ela podia parecer terna em um momento e explodir como uma tempestade no próximo. Essa verdade indomável a tornava inesquecível. E, no entanto, foi exatamente essa força que a levou aos limites da televisão tradicional. Dora dizia o que pensava, ela vivia como queria, não se encaixava em nenhum molde, e isso a tornava extraordinária, mas também desconfortável para uma indústria que muitas vezes prefere superfícies lisas a pessoas reais. Nos últimos anos, Dora se recolheu conscientemente, não por afastamento, mas por maturidade. Ela escolheu uma vida com menos barulho, mais intimidade, mais verdade. Ela escreve, ela pensa, ela recria seu mundo, sem se perder. Sucesso não é estar em todo lugar, disse ela uma vez. Sucesso é estar onde se está em paz. E embora raramente apareça diante das câmeras, sua presença permaneceu. Cada reprise de suas séries a traz de volta às salas de estar, de volta aos corações, de volta à memória de uma mulher que nunca atuou para agradar, mas para ser livre. 5. Roxana Chacon. Existem rostos que nos lembram a despreocupação da nossa própria infância. Roxana Chacon era um desses rostos, caloroso, vivo, cheio de luz. Para muitos venezuelanos e para inúmeros espectadores na Europa, principalmente nos anos 90, ela era o símbolo de uma época em que a televisão ainda parecia inocente, cheia de cores, risadas e jovens sonhos. Seus primeiros passos foram no formato de programa Sábado Sensacional, onde sua naturalidade a destacou imediatamente da multidão. Mas seu lugar cativo na memória ela conquistou com o lendário Clube de Los Tigritos, um programa que marcou gerações e transformou Roxana em um ícone da cultura juvenil. Seu charme era sem esforço. Ela não precisava de grandes gestos. Sua mera presença gerava um calor que não precisava ser explicado. E quando ela apareceu mais tarde na série De Sol a Sol, o público não viu apenas um jovem talento, mas uma jovem mulher que crescia, amadurecia e tocava os corações diante de seus olhos. Mas quando o mundo das câmeras começou a ficar cada vez mais rápido e barulhento, Roxana escolheu outro caminho. Ela deixou a Venezuela e se mudou para o Panamá, longe dos holofotes e dos planos de gravação, para escolher uma vida que, em sua simplicidade, continha uma nova forma de felicidade. Lá ela encontrou amor, estabilidade e a coragem de se reinventar. Trocou o palco pelo dia a dia, os estúdios por sua casa e o show business por uma carreira em marketing.
Em suas redes sociais, ela permanece conectada com seus fãs, carinhosa, grata, muitas vezes nostálgica. Crescemos juntos, ela escreve às vezes, e sente-se quão verdadeiras são essas palavras. Roshanna Chacon não precisa mais de um palco para brilhar hoje. Sua calma é seu novo brilho. Sua vida, longe das câmeras, mostra que existem muitas maneiras de brilhar. Algumas mais altas, outras mais silenciosas, mas cada uma genuína à sua maneira. 6. Maria Helena Heredia. Maria Helena Heredia foi uma artista que cedo compreendeu que o talento pode assumir muitas formas. Enquanto outros buscavam a fama, ela buscava profundidade, aqueles espaços onde a arte não é apenas vista, mas sentida. Para muitos espectadores na Europa, ela era um rosto familiar em produções venezuelanas clássicas, mas seu verdadeiro significado só se revelou quando ela decidiu trocar a câmera pelo microfone. Seu caminho começou no teatro, em Londres, onde aprendeu a disciplina rigorosa da arte dramática clássica. De volta à Venezuela, ela alcançou um sucesso considerável na televisão, mas algo dentro dela buscava mais espaço, mais liberdade, mais oportunidades. Essa busca a levou a Miami em 1998, onde entrou em um novo mundo, o mundo da dublagem profissional. E ali ela floresceu. Sua voz se tornou um instrumento que não apenas carregava palavras, mas emoções, cores e atmosferas. Seu trabalho se tornou particularmente notável quando a Netflix a escolheu para dublar a aclamada série mexicana La Casa de las Flores para o inglês. Uma responsabilidade que só é confiada a uma artista com grande sensibilidade. Ao mesmo tempo, ela criou seu próprio pequeno mundo de fantasia com Pilitas e os planetários intergalácticos, personagens adoráveis que encantam crianças e arrancam sorrisos de adultos. Hoje, Maria Helena divide-se entre o México e os Ilutherofíndua, vivendo uma vida que é menos marcada pelos holofotes, mas muito mais pela autenticidade. Ela não corre atrás da celebridade, ela segue a voz dentro de si que lhe diz quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. E é exatamente por isso que ela permanece inesquecível para muitos, não como uma estrela das massas, mas como uma artista que encontrou sua verdade. 7. Pierina Espanha. Antes de se tornar uma estrela de televisão, Pierina Espanha era uma filha que lutava contra as expectativas. Em um lar marcado pelos valores rígidos de imigrantes sicilianos, o caminho para a arte não estava previsto. E, no entanto, desde o início, ardia nela um fogo que não podia ser apagado. Para o público europeu, especialmente para a geração mais velha, ela permaneceu uma das grandes vozes dramáticas da Venezuela, uma atriz que preenchia cada papel com uma dignidade que não se pode ensinar. Nascida em 1952 em Barcelona, no estado venezuelano de Anzoátegui, sua jornada começou em um ambiente que exigia estabilidade em vez de palco, mas Pierina seguiu sua intuição. Ela estudou atuação na escola Juan Soares e mais tarde expandiu seu conhecimento em metrópoles como Madrid, Roma, Lima e Paris. Cada uma dessas cidades deixou marcas nela, a moldou, refinou seu ofício e lhe deu aquela profundidade internacional que tornava sua atuação tão especial. Sua grande oportunidade veio com a icônica telenovela La Hija de Joana Crespo, na qual ela desempenhou um papel que emocionou não apenas a Venezuela, mas também a Europa de língua espanhola. Nos anos 70 e 80, Pierina Espanha era um nome que exigia respeito. Sangue Azul lhe rendeu, em 1982, o renomado prêmio Eliezer de melhor atriz principal, um momento que consolidou seu lugar na história. No entanto, como muitas grandes artistas, ela também decidiu em algum momento se retirar. Não por capitulação, mas por sabedoria. Em 2006, ela retornou para uma série de rádio, um retorno silencioso e poderoso, que mostrou que o talento não precisa de câmera para existir. Hoje, Pierina Espanha vive tranquilamente na Venezuela. Ela tem 71 anos e diz que talvez voltaria aos palcos se a história certa a chamasse. Para ela, a arte nunca foi uma profissão. Era uma forma de vida, uma verdade que ela carregava com dignidade e que até hoje vive na memória de seus espectadores. No final desta jornada pela vida, transformação e renascimento silencioso, algo permanece que é mais forte que a nostalgia. Cada um desses 7 artistas carrega uma verdade que vai muito além das telas de sua época. A fama é passageira, mas o ser humano por trás dela permanece.
Eles foram rostos de uma era, vozes de uma geração, luzes em um tempo em que a televisão ainda era coração em vez de algoritmo. Mas o que os torna significativos hoje não é o brilho dos anos anteriores, mas a coragem de se reinventar, longe das expectativas, longe dos julgamentos, longe do mundo que os celebrava. Alguns encontraram paz no silêncio, outros em novas profissões, outros em países estrangeiros ou no retorno às suas raízes. O que os une não é o abandono do palco, mas a descoberta de um espaço onde puderam respirar novamente. Suas histórias nos lembram que o verdadeiro valor de um artista não está em sua presença contínua, mas na marca que ele deixa no coração. Quando pensamos neles hoje, não pensamos apenas em papéis, cenas ou aplausos. Pensamos em coragem, em mudança, em humanidade, e talvez seja exatamente nisso que reside seu maior legado. Eles não desapareceram do mundo, eles apenas deram um passo para o lado e nos deixaram com o conhecimento silencioso de que cada fase da vida tem sua própria verdade e que a luz de um artista às vezes brilha mais intensamente quando ninguém mais está olhando.